Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos. Embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro destes. Amém. Vamos orar, queridos. Sem orar, Deus, sem suplicar em nome de Cristo Jesus, para que o Senhor fale aos nossos corações, para que tua palavra seja de fato pregada em nossos corações, para que ali habite, ó Deus, para ali que não seja de forma nenhuma removida, para que o teu povo seja edificado, fortalecido, confortado, instruído, e os pecadores, Pai, não regenerados, aqueles que o Senhor tem trazido, tem aproximado de si, se for a tua vontade, o Senhor salvá-los pela tua palavra, Pai, então nós suplicamos, Pai, que o Senhor transforme-os, salve-os, pela tua palavra, Deus, pela pregação da tua palavra, com o teu Santo Espírito Santo, com o teu Santo Espírito, Pai, toque em nossos corações. Precisamos, Pai, do poder do Espírito Santo, para que mova dentro de nós, Pai, ao ouvirmos a tua poderosa palavra. A verdade absoluta, a verdade que destrói, que aniquila toda a sabedoria humana, que torna louca a sabedoria humana, que torna louco o relativismo. Ó Deus, então, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. Fala aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, quando nós oramos, pedimos que Deus fale aos nossos corações pela sua palavra. E pensando muito, inclusive, naquelas pessoas que eu não conhecia a fé evangélica. Eu não conhecia a Bíblia desse jeito. Eu não sabia que para ser crente era desse jeito. Talvez você passou anos dentro de uma igreja e até mesmo dentro de uma igreja evangélica. Eu conheço muita gente que se surpreende quando ouve o evangelho e diz: tantos anos dentro de uma igreja, agora eu ouvi o evangelho. Eu nunca tinha ouvido desse jeito. Não é nada demais, é apenas a palavra sendo pregada na íntegra, na sua fidelidade, na sua simplicidade. Me preocupo as pessoas que nunca ouviram o evangelho, que foram privadas de ouvir o evangelho, mesmo dentro de uma igreja que se diz evangélica. Vejam, irmãos, Satanás, ele tenta impedir, inclusive nesse momento agora, que você ouça a palavra de Deus. A partir de agora começa uma guerra dentro do seu coração, para que sua mente possa se desviar para qualquer lugar, para que você não ouça. A palavra de Deus nos diz isso. Lembra da parábola da semente? Daquela semente que cai na beira do caminho, os pássaros vêm e comem. Aquela semente nem chegou a entrar na terra. Nós sabemos que tem outras sementes que vão, germinam, e o sol, né, forte, como tá, o chão é pedregoso, cheio de pedras e não cria raiz. Mas veja, agora mesmo a palavra, ela pode ser tomada de você, ela pode ser roubada de você, por qualquer que seja o pensamento que você julga ser mais importante antes ou depois do culto.
mas principalmente na pregação da palavra. Veja, e nesse momento, se você é roubado dessa palavra, você vai ser privado de saber como é que você chega a Deus. Como é que eu posso chegar a Deus? A maioria das religiões do mundo, elas vão dizer, olha, para chegar a Deus existe um caminho, e o caminho é por meio desse líder, é por meio do cumprimento dessas regras. Eu lembro que eu e meu pai, o diácono Heraldo, nós fomos entregar um protesto lá em Brasília. E a multidão de crente lá, mas era muito crente. E eu queria, pelo menos, né, na minha matutagem, chegar perto lá do vidro, para ver ali, né? Para ver se via alguma autoridade passando lá dentro, tirar uma foto. Mas era tanto crente e, na verdade, eu não queria ficar naquele trio elétrico lá, cheio de gente gospel, lutando para aparecer e cantar uma música e poder pedir o microfone para supostamente orar. E eu lembro que eu fui chegando perto ali daquele vidro e uma multidão de gente, de repente começou o tumulto. E aí eu me perdi do meu pai ali. Eu digo, agora, para encontrar meu pai aqui nesse tumulto, como é que vai ser? E eu procurando, e eu tentando subir, ficar mais alto para ver se eu via meu pai. E aí quando eu olho pro meu pai, tinha alguém nas costas dele. E era Silas Malafaia nas costas do meu pai. Eu digo, mas pai, logo esse cara. E Silas Malafaia nas costas dele fez com que ele entrasse dentro do Congresso. E eu fiquei impressionado porque tantos seguranças e tal, e ele lá junto com Jabes Alencar, com Silas Malafaia e outras autoridades lá dentro. E aí eu lá naquele vidro procurando meu pai, ele chega para mim assim, do lado de dentro, e o povo sem entender. E eu disse, rapaz, que oportunidade que eu queria ter, né? E eu não vou conseguir entrar ali. Eu não tenho ninguém que possa ir comigo, ninguém que me leve lá dentro, ninguém que me autorize a entrar. Meu pai conseguiu. Tinha algumas autoridades junto com ele, e ele caminhando lá por dentro com aquelas autoridades, para lá e para cá. E aconteceu que eu entrei de uma forma inesperada, porque eu estava perto da porta, sendo esmagado no vidro, pessoal preocupadíssimo que aquele vidro estourasse, né, e tivesse um problema maior com a segurança, com a polícia. E aí tinha um cara mais gordo do que eu atrás de mim. Era mais largo, e ele precisava entrar, era um repórter conhecido. E ele precisava entrar ali. E eu disse assim, como é que ele vai passar aqui? Essa largura toda aqui, ele vai passar também. Então a polícia disse assim, vem, entra tu também, é o jeito. E teve que me puxar para desobstruir a passagem, e aquele outro mais largo entrou. E eu disse, eu não acredito que eu estou aqui dentro. E aí, cheguei lá dentro, meu pai com muita moral, ele disse assim, olha, fica junto de mim que eu vou entrar com Jabes Alencar, com Silas Malafaia, só vão entrar 12 pessoas naquela sala lá. E de fato foi verdade. Só entraram 12 pessoas, detector de metal, é tudo, passa por um bocado de coisa, e entrou. Entrou eu, meu pai e mais 10 pessoas importantes lá. Meu pai, ele tinha alguém que o autorizasse, eu entrei daquela maneira inesperada. Eu estou contando essa história, essa ilustração, para que você possa entender que algumas pessoas acham que vão entrar no céu desse jeito. As pessoas estão enganadas e acham que vão chegar no céu por um acaso. O que é que te faz ter certeza da tua salvação? O que é que te faz ter certeza de que se você morrer hoje, você vai abrir o céu e vai estar na glória diante de Deus? Às vezes eu faço algumas perguntas duras, né? Tipo, você não consegue guardar um dia para o Senhor, o que dizer a eternidade diante dele. Mas algumas pessoas acham que, por um acaso, vai aparecer no céu e dizer, agora eu vou ter prazer em estar na presença de Deus. Agora eu vou gostar de culto e agora eu vou gostar de Deus. Agora eu vou amar e vou ter curiosidade de saber sobre Deus, de conhecer Deus, de saber a sua vontade. Mas, queridos, quantas e quantas pessoas vocês não conhecem, ou você pode dizer, pastor, eu mesmo, alguém poderia levantar a mão e dizer, eu, pastor, tantos e tantos anos eu achei que eu ia para o céu simplesmente porque eu cumpro
atos no culto, porque eu frequento igreja, ou porque eu sou filho de pais crentes, a minha descendência são de pessoas religiosas, ou até mesmo porque você tem a sua própria justiça, porque você diz assim, eu mereço por causa disso, e você atribui a si mesmo o chegar até Deus pelo seu próprio mérito. Só que a Bíblia nunca disse em lugar nenhum que você vai para o céu porque alguém pediu para você vir aqui na frente, levantar a sua mão e dizer, eu aceito, eu aceito, eu aceito. Ou porque você disse, eu me arrependo, sem saber nem do que está se arrependendo e por que está se arrependendo. Eu me arrependo porque eu cometi alguns delitos. Isso não te faz salvo. Na verdade, para que você possa chegar a Deus, você precisa de um mediador. O homem, por causa do pecado, ele foi expulso da presença de Deus, ele foi afastado da presença de Deus, banido da presença de Deus, e para que pudesse chegar até Deus, novamente, ele precisava de um mediador. Antes de Cristo vir, tudo que tinha de cerimônias de culto, os sacrifícios, o animal puro, de 1 ano, sem defeito nenhum, sem nenhuma mancha, anunciava Cristo. Os utensílios do templo, tudo aquilo, a purificação, tudo aquilo apontava para o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Mas as pessoas confiavam não no animal que estava sendo morto, não confiavam nas cerimônias, não confiavam nos utensílios do culto, mas do Cristo que viria, da promessa de que viria o Salvador. Vocês conhecem? E talvez alguém vai dizer assim, por favor, pastor, não faz aquele esboço de sempre de novo em Hebreus. Eu sinto vontade de fazer, mas os irmãos têm conhecimento do que estava acontecendo aqui com essa igreja hebreia. O grande conto nos seus ouvidos de que eles poderiam ser crentes de outra maneira. Vocês podem ser crentes, não precisa professar o nome de Cristo. Nós vamos ensinar facilidade a vocês. A Bíblia não diz isso, mas eu consigo deduzir. Porque confiar em sacrifícios, outros confiavam em Abraão, outros confiavam no sacerdote, no sumo sacerdote, e outros confiavam nisso e em anjos. Todos procurando um meio para que pudessem chegar a Deus. E essa igreja hebreia saiu buscando várias maneiras e propondo, e as pessoas iam aceitando. Queridos, é necessário haver vozes dentro da igreja evangélica dizendo que não, assim como esse pastor que escreveu aos Hebreus. De que eles estão enganados e estão colocando tudo a perder. De que eles não vão chegar até Deus se não for por Jesus Cristo. E de que professar essa fé não significa apenas com os seus lábios repetir várias vezes o nome de Jesus e o seu coração está bem distante dele e você está aquém da sua vontade. Aquém, inclusive, de saber ou de conseguir explicar o porquê você foi salvo e salvo de quê. Era uma das críticas, uma das exortações que nós vimos há poucos versículos antes. Vocês não conseguem nem as coisas fundamentais, vocês não conseguem dizer, vocês não conseguem nem saber o porquê. A gente tem que estar dizendo para vocês de novo o motivo pelo qual vocês são salvos, de que vocês são salvos, por quem vocês são salvos, porque a igreja evangélica não consegue dizer o porquê. Isso é uma realidade. Então, o autor de Hebreus vai dizer, olha, vocês deveriam ser mestres, deveriam estar ensinando outras pessoas as coisas fundamentais. É necessário haver vozes ainda que protestem contra isso dentro da igreja evangélica, porque o mundo está sendo privado da pregação do evangelho, então de serem salvos, de chegarem até Deus. Porque facilidades têm sido ofertadas para que o povo seja crente. Você pode ser crente do jeito que você quiser, faça as suas regras e você é crente. É exatamente isso que os hebreus estavam vivendo. Cada um tem sua forma de crer em Deus, de adorar a Deus, de servir a Deus. E vão para o céu do mesmo jeito. Era essa a grande proposta.
Que desespero, irmãos, de um pastor de uma igreja. E saber que se você convidar um membro e dizer, vem aqui na frente e professa a tua fé, você foi salvo de quê? Para quê? Por quem? Jesus me salvou. Foi numa cruz. Tá, para que ele salvou? Ele me salvou do pecado. Ele me salvou do diabo. E aí, duro é ouvir esse sermão. Te ouvirei em outra ocasião, ou as muitas letras te fazem delirar. O puritanismo te faz delirar quando você diz, você é salvo do próprio Deus, da sua ira. Porque aquele sangue que era aspergido em cima daquele local que era a presença de Deus, o povo entendia, nós vamos propiciar a Deus, nós vamos aplacar a ira de Deus. Era isso que acontecia quando o sangue era aspergido em cima da tampa do propiciatório. E aí, o pecado do povo, o pecado de Israel era perdoado. Então, se você anuncia isso hoje para as pessoas, eu não quero ouvir mais isso. É sangue, é dor e sacrifício. E eu sou culpado, e eu sou culpado, e eu sou culpado, não tem um positivismo. Não me elevam em nada. Me colocam no chão. E nós devemos dizer sim, como o apóstolo, que eu diminua cada vez mais e que Cristo cresça. O autor de Hebreus aqui, queridos, ele está numa tentativa de pegar na própria Bíblia deles, no Antigo Testamento. Eu preciso provar aos hebreus que eles estão errados, mas isso é tão difícil dizer isso para a igreja. É tão difícil fazer com que a igreja acorde e aceite que está errada e que não está vivendo do modo evangélico, modo digno de viver Cristo. É tão difícil dizer isso. E é tão difícil para as pessoas aceitarem, se revestirem de Cristo. O autor de Hebreus, então, ele vai pegar uma figura, todos eles conheciam. Então ele vai pegar lá em Gênesis, ele vai pegar lá nos Salmos, ele vai pegar, então, no Antigo Testamento e vai dizer, olha o que Gênesis diz, e nós lemos em Gênesis 14. E aí nós lemos também no Salmo 110. Me perdoe se eu estou dizendo os capítulos errados. Nós lemos no sermão passado. E ele diz assim, deixa eu fazer uma exegese então do texto, desses textos do Antigo Testamento, para mostrar através da Bíblia de vocês que isso não é conversa fiada minha, que isso não é perspectiva do pastor, desse apóstolo. Eu quero mostrar na Bíblia que vocês estão errados quando vocês confiam em alguém inferior a Cristo. Então, por favor, queridos, o versículo de número 4, ele diz, considerem, atentem bem, regalem os seus olhos, dilatem os seus ouvidos, o coração de vocês, pois como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. E aí chega um filho das trevas e pega esse texto aqui, tirou o melhor dos despojos, do dízimo para dar. E aí o filho das trevas vem, próxima terça-feira, vamos orar pela sua vida. E aí tem crente que cai nisso. E o ser humano prefere isso. Dê o seu melhor, dê dinheiro a Deus. Essas pessoas são elevadas, essas pessoas são respeitadas, essas pessoas são ouvidas e são apoiadas. Considerai, pois, a quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo. Ele estampa Abraão, o patriarca. Abraão, aquele que foi chamado também de amigo de Deus. Ele vai estampar mais aqui ainda para os hebreus. Aquele do qual Deus fez as promessas. Aquele que é chamado de o pai da fé. Aquele que recebeu as promessas do próprio Deus. Atentem bem para isso.
E aí nós sabemos o que é que o Antigo Testamento diz, o que é que Gênesis diz, o que é que os Salmos diz. Abraão vindo vitorioso, no ápice, nos píncaros, na glória, venceu ali, derrotou 4 reis e salvou 5. Ló veio com ele, o seu sobrinho. Resgate de reis e derrotou outros. Vindo com os despojos, Melquisedeque vai ao seu encontro. Esse tipo de Cristo vai ao encontro dele. Assim como Cristo fez na sua vida ou está fazendo hoje, ele vai até você e fala ao seu coração. E aconteceu algo incrível. Abraão então pega do melhor dos despojos e ele entrega a Abraão. Ou seja, considerando, atribuindo, reconhecendo que Melquisedeque era de fato sacerdote do Deus Altíssimo. Era um reconhecimento. Deliberadamente ele reconheceu e entregou. E em troca, Melquisedeque o abençoa. É muito comum para a gente ouvir isso. Tranquilo ouvir isso. Mas para os hebreus ouvirem que alguém abençoou o pai Abraão, o grande Abraão. Então o versículo 5 diz, ora, os que dentre os filhos de Levi recebem um sacerdote, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Irmãos, nós vamos ver, inclusive nesse caso, e de Jacó também, que a entrega dos dízimos era algo antes da lei. Era algo praticado antes mesmo de Moisés dar a lei. Foi dada a lei para que eles pudessem fazer isso, porque precisava ter algo que o ser humano pudesse ler e dizer, eu vou fazer sem que haja uma opção. Já era uma prática comum no povo de Deus. Os sacerdotes viviam com esse dízimo. Os levitas viviam com esse dízimo. Alguém vai dizer no Novo Testamento? Não especifica. Eu preciso falar sobre isso, tá? Porque alguém vai ter dúvida, e está no texto. Alguém se apega então para dizer, no Novo Testamento não fala quanto tem que se dar, se é a 10ª parte. E eu convido você a estudar. E você vai ver Paulo dizendo a Timóteo, sejam dignos de dobrados honorários. Os pastores, sejam dignos de dobrados honorários, aqueles que se dedicam, se afadigam na pregação da palavra, no ensino da palavra. Para que alguém diga, isso não existe na Bíblia. Como é que o pastor vai se manter? Como é que esse prédio vai se manter? E aí a Bíblia vai dizer proporcionalmente, né, o Novo Testamento, deliberadamente, com amor. Constantemente você vai fazer isso. Você chega a uma conclusão que você vai dar mais do que 10. E a minha grande resposta é, se apegue a esse princípio da lei dos 10. Porque se você for crente de fato e não quiser se apegar ao princípio de 10%, você vai dar muito mais pela Escritura. Veja, não é o foco da nossa igreja, nós nem temos momento de dízimos e ofertas. Isso é algo, eu quero que os visitantes tapem seus ouvidos quanto a essa questão de dinheiro, porque nós não fazemos campanha e nós não manipulamos a igreja, mas é dizendo que isso aqui o governo não sustenta. Isso aqui é das nossas posses. A igreja tem alguém que se dedica ao estudo da palavra, um pastor integral e precisa mantê-lo. Então, queridos, isso era uma prática antes mesmo da lei, mostrando que os levitas viviam disso e precisavam sobreviver, e assim também o sacerdote. Aí ele vai dizer, olha, eles, os filhos de Levi, era que recebiam por lei, era lei, recolher o dízimo do povo. Mas observem, irmãos,
o próprio Levi, e o texto vai dizer aqui na frente, dá o dízimo a Melquisedeque. Nas entranhas, ou seja, Abraão, bisavô de Levi, mas ou seja, estava nele, ia descender dele. Então veja, aquele que é de Levi, ou pode dizer o próprio Levi, Abraão representando ele ali, em vez de recolher os dízimos, deu o dízimo a Melquisedeque, reconhecendo que de fato ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Imagina, Levi, o responsável, os que descendem dele, na representação de Abraão, sendo representado por Abraão, dá o dízimo então a Melquisedeque. Ora, versículo 5, os que entre os filhos de Levi recebem um sacerdócio têm mandato de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, os seus irmãos, embora não tenham esses descendentes de Abraão. Versículo 6, entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e o abençoou. E o que tinha as promessas. Ele estampa de novo, então, Abraão, aquele que recebeu as promessas de Deus, recebeu dízimos de Abraão. Veja, Melquisedeque recebe o dízimo daquele que recebeu as promessas de Deus. Irmãos, veja, aquele que não tem genealogia, ele está querendo provar aos hebreus, eu estou falando de Cristo aqui, gente, é isso que ele quer dizer aos hebreus. Você procura nos registros históricos, inclusive no que mais importa para a gente, na Bíblia Sagrada, não existe genealogia de Melquisedeque. É necessário que um sacerdote seja descendente de Arão. Vamos ver então, vamos procurar. Tinha que chegar até Arão. Ah, você quer ser sacerdote? Com 20 anos, alguns dizem que é com 20, outros diziam que era com 30 anos. O jovem se dedicava agora então ao sacerdócio. Parava tudo na vida dele. Você quer ser sacerdote? Tá, eu sou da descendência araônica. Tá, prove. Aqui, meu pai, meu avô, meu bisavô, tal, Arão. Ninguém encontra a genealogia de Melquisedeque. Deixando claro a eternidade do Senhor Jesus Cristo. Daquele que não foi gerado, daquele que sempre existiu. E quando a Escritura fala sobre ser gerado, nós sabemos em sua obra. O eternamente gerado de Deus é a sua obra redentiva. Para sempre gerado, inclusive. Porque ele para sempre faz a obra intercessória. O ofício do sacerdote em nosso favor. Nos permitindo chegar a Deus. Mas que Cristo sempre existiu. Ele é eterno. Então, o autor pega o silêncio das Escrituras quanto à genealogia de Melquisedeque. Gente, ele vai dizer a semelhança do Filho do Homem. Ele não quer dizer que Melquisedeque era eterno, não, mas o silêncio que há, os relatos históricos e na Bíblia, não tem como provar a genealogia de Melquisedeque, ele está apontando para Cristo. Ele está aproveitando isso, dizendo, olha, viu como ele é o tipo de Cristo, aquele cuja genealogia não se inclui, ele recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Versículo 7 diz, evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Abençoou, foi isso que o versículo anterior disse. Recebeu os dízimos e abençoou. Nosso pai Abraão recebeu bênção de Melquisedeque. Veja a ênfase, veja a luta do autor da carta aos Hebreus para tentar interpretar, para tentar fazer exegese, para tentar explicar da melhor maneira possível. É lógico. Observem aí nos Salmos, em Gênesis, observem o que a Escritura diz, o que a Bíblia de vocês dizem. Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Então ele vai dizer algo que é muito radical, algo que é muito duro de se dizer. Evidentemente,
É fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Irmãos, precisa ter muita coragem. Ser muito macho para chegar diante de uma comunidade hebreia e dizer isso. E explicar o texto e dizer isso para eles. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Deixa eu explicar para vocês. Se ele está sendo abençoado por Melquisedeque, é porque ele é inferior, rapaz. Bença pai, bença mãe. Alguém já viu o contrário? O pai dizer bença filho? Lógico que não. Isso foi como uma pancada muito forte aos ouvidos dos hebreus. Versículo 8 diz, aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos. Ou seja, os descendentes de Levi. Porém ali é diferente. Aquele é aquele que testifica-se de que ele está vivo. Era comum você ver, Adão morreu com tantos anos, Noé morreu com tantos anos, e ninguém leu em nenhum lugar que Melquisedeque morreu, onde morreu e quando morreu. Então o autor de Hebreus pega o silêncio então das Escrituras, e ele quer tipificar a Cristo, mostrar que ele é um tipo de Cristo, diz, olha, ninguém sabe, ou seja, ele está vivo. Melquisedeque está vivo. O sumo sacerdote vive. Ele diz assim, versículo 9, e por assim dizer também Levi, que recebe dízimos, pagou-lhes na pessoa de Abraão. Irmãos, eu quero que vocês voltem, por favor, eu preciso fazer isso. O versículo 3, que nós vimos no sermão passado. Versículo 2 vai dizer, né, o nome Melquisedeque, que significa Melque, que vem de rei, Meler. Esse Melque, meu rei, ou rei. Zedeque é justiça. Rei de justiça, e ele vai dizer Salém, ou seja, futura Jerusalém, que vem da palavra Shalom, paz. Então ele vai dizer rei de justiça, rei de paz. Nós cantamos no Salmo 85, se eu não me engano. Beijaram-se a justiça e a paz. Nos evangelhos também vai mostrar Cristo como a justiça, como a paz. Então observe, irmãos, o que ele vai dizer. Versículo 3, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Não sabe quando foi que ele nasceu, nem quando ele morreu. Agora observe o que é importante. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Semelhante ao Filho de Deus, o texto está claro. Melquisedeque, como muitos teólogos já vieram a supor, aí ele é uma encarnação de Cristo. Ele é um anjo, e ele é isso, aquilo outro. Não, o texto está claro. Ele é semelhante ao Filho de Deus. Mas aí o versículo 8 diz, testifica que vive. E o versículo 9, e por assim dizer também, Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Isso eu já expliquei, né? Na pessoa de Abraão, nas entranhas de Abraão ainda, ele ainda iria, né, descender de Abraão como bisneto. Mas representado por Abraão, pagou o dízimo, reconheceu o sacerdócio de Melquisedeque. E o versículo 10, porque aquele ainda não tinha nascido, não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. O grande sabor desse autor de Hebreus é reduzir as sombras, é tornar mais escura as sombras para o povo hebreu. Ele queria apagar as luzes completas das sombras do Antigo Testamento e dizer, olhe para a luz que é Cristo. Somente Ele pode te salvar. Somente este sacerdote que vive para sempre.
que morreu, cumpriu a sua obra, ele mesmo sendo oferta, ele mesmo propiciou, ele propiciou a Deus, aplacou a Deus, perdoando o seu pecado quando o sangue dele foi aspergido naquela cruz. Ele perdoa o seu pecado, ele toma o teu lugar, porque a culpa é sua, a culpa é minha dos nossos pecados. Ele quer tornar a figura de Abraão, a figura dos anjos, como nós já vimos, de tantas outras coisas que nós vamos ver ainda. As opções que o povo de Deus achava que tinham, e que eu posso ser crente sim, de um jeito alternativo, existe outra maneira. Ele reduz então Abraão a uma inutilidade. Ele diz, olha, Abraão é inferior. E Cristo está acima dele. Abraão morreu. Sabe-se de que Abraão morreu. Mas eu creio nesse Cristo, do qual é o antítipo de Melquisedeque, o tipo. Porque o seu sacerdócio é para sempre. Diz o texto que é perpetuamente. E se Cristo é sacerdote para sempre, você, crente, você que me ouve talvez pela primeira vez, você agora entende por que é que você pode chegar a Deus. Por causa do sacerdote que é Cristo, e ele é o sumo sacerdote. Aí você não vai a Deus, você não é salvo por Deus, porque você veio aqui na frente e eu cantei uma música linda e você chorou. Não porque você confia no seu arrependimento, porque eu me arrependo agora e amanhã eu já estou paquerando o pecado novamente. E amanhã as concupiscências da carne queimam em mim, mas eu não confio no meu arrependimento, porque meu coração é enganoso e meu arrependimento pode ser muito hipócrita. Mas eu confio no sacerdote que é Cristo. Eu confio na oferta que propiciou, naquele sangue que propiciou, que é o próprio Cristo, o Cordeiro de Deus. Eu confio que agora Cristo está, esse sacerdote, está ao lado de Deus. Como que nos blindando da ira de Deus vindoura. Retendo mesmo a ira de Deus vindoura. E Deus está irado. Eu provo a ira de Deus quando você olha para a cruz, seja qual for a sua religião, e você olha e diz, olha que maldade, olha o que fizeram com esse homem. Ou você acredita que era um homem bonzinho que foi pego por alguma pessoa por acaso. Oferta voluntária, ele mesmo se entregou. E ali foi a ira de Deus, pela mão dos homens, mas a ira de Deus sobre o seu filho, porque ele viu o seu pecado lá em Cristo. Cristo assumiu a sua culpa, e aí Deus irado derrama toda a sua ira em Cristo Jesus. Esse mesmo Deus, deixa eu falar como um pai, eu estou irado com algumas pessoas, vamos supor que eu esteja irado com algumas pessoas, e aí quando eu vejo que o meu filho, então ele leva a culpa, ele é penalizado pela culpa daquelas pessoas de que fazem pouco caso de mim, que vivem me ofendendo, agora colocam o meu filho, ele recebe a punição da culpa que era deles. Então eu imagino como essa ira não deve estar acesa, como a sede de justiça de Deus, para que ele possa destruir o pecado de uma vez por todas agora. Tudo que eu e você quer, tudo aquilo que a televisão diz é, eu queria um mundo de paz, eu queria um mundo sem violência. Deus propõe isso para você, esse mundo. Deus ele te dá essa garantia, esse seguro de vida hoje, em Cristo Jesus. Esse lugar onde toda lágrima do teu olho vai ser enxugada, onde você não terá mais culpa nenhuma. Você pode receber isso hoje, e aqui ainda sair daqui com essa garantia, confiando nesse sacerdote, que é Cristo Jesus. Aquele que confia em Cristo, aquele que diz, eu confio nesse Cristo, eu quero isso para a minha vida, ele ama esse Cristo.
Ele quer conhecer qual é a vontade desse Cristo. O que é que Ele quer para a minha vida. Tá, eu me uno, eu quero me unir a esse Cristo. Eu entrego a minha vida a Ele, a esse sacerdote. Porque eu quero essa garantia. Eu tenho um desejo de conhecê-lo cada vez mais. Como é que eu posso fazer para retribuir, embora eu nunca vá conseguir? Mas como é que eu posso fazer para retribuir todo esse amor? Entregue a sua vida a Ele. Entregue o seu coração, os seus sonhos, os seus planos. Porque o seu passado Ele quer esquecer completamente, perdoando você de todas as suas ofensas, de toda essa distância, de toda essa autonomia que você vivia sem esse sacerdote. De ouvir hoje que você não iria chegar a Deus, mas porque você ouviu hoje, é amor. É amor Deus trazer você hoje aqui para que você escute, olha, existe um jeito para você, existe um único caminho, você chegar até mim, eu tenho todo o interesse. Ofertar o meu evangelho, ofertar a salvação em Cristo Jesus. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Amém.